Em junho, foi uma enxurrada de notícias sobre isso daqui que eu recebi pelo WhatsApp e nas notícias do celular. Quase todos os dias vinha algo sobre isso, então eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. BBC News, o fascinante papiro sobre a infância de Jesus Cristo, descoberto por pesquisador brasileiro e colega húngaro, 18 de junho de 2024. O pesquisador brasileiro, ele é professor e até é o que cuida dos papiros lá na Bélgica, e é um brasileiro bem renomado, e um colega húngaro, e os dois descobriram lá um papiro na Alemanha, em Hamburgo. History Channel, decifrado o mais antigo manuscrito do Evangelho sobre a infância de Jesus. Texto da Escritura Apócrifa conta uma história envolvendo Cristo aos 5 anos de idade e José. Está aqui, ó. Então é um fragmento bem pequeno. Até aqui está bem grande, mas é bem pequeno. Eles conseguiram identificar através de 3 letras que estava falando sobre Jesus. Daí eles jogaram num programa de computador, jogaram essas letras aqui no programa de computador, e daí o programa de computador identificou de onde vinha. Já vou explicar um pouquinho melhor. Correio Brasiliense, registro de milagre de Jesus é achado em manuscrito egípcio de 2000 anos. Aqui tem até uma contradição. No anterior dizia papiro. Em um lugar aqui dizia papiro, e aqui diz pergaminho. São materiais diferentes, mas enfim. Pergaminho é o mais antigo registro de um milagre cristão e faz referência a um acontecimento da infância de Jesus que aparece em evangelho excluído da Bíblia. Notem aqui, evangelho excluído da Bíblia. Aí eles já estão tipo querendo dizer, não colocaram isso dentro da Bíblia. Foi excluído da Bíblia. Sempre que descobrem uma coisa dessas, fazem um auê com esses negócios. A descoberta foi realizada na Biblioteca Estadual e Universitária de Hamburgo, onde o pergaminho permanecia despercebido. Então, um antigo manuscrito egípcio que narra o milagre que Jesus realizou quando criança foi encontrado por pesquisadores em uma biblioteca de Hamburgo, no norte da Alemanha. Os estudiosos acreditam se tratar o registro mais antigo de um milagre cristão sobre a infância de Jesus, tá, pessoal? Sobre a infância, isso eles não colocaram, mas é sobre a infância de Jesus, especificamente. O papiro de 2000 anos conta a história da vivificação dos pardais, em que o Messias de 5 anos transformou pássaros de barro em animais vivos. A história também é conhecida como o segundo milagre. Ao analisarem a caligrafia do manuscrito, os pesquisadores acreditam que o texto tenha sido escrito no século IV ou V, como parte de um exercício em aula ou comunidade religiosa no Egito, uma sociedade cristã naquela época. Tem algumas contradições aqui. O antigo manuscrito egípcio, já começa por aí, não é da região que Jesus viveu, é egípcio. Um papiro de 2000 anos, só que a escrita dele é do IV ou V século. Então, na verdade, pessoal, esse Correio Brasiliense aqui, na verdade, é o pior de todos os relatos que eu li. Então vamos lá. O que na verdade, que descoberta é essa? É uma descoberta? Descobriram alguma coisa. Mas o que eles descobriram? Vamos entender esse negócio. O que eles descobriram foi um fragmento de um escrito na Biblioteca de Hamburgo. Um fragmentozinho que não dá nem para entender, não dá nem para entender o contexto. Mas quando eles jogaram no programa de computador, eles detectaram que era e daí não tem nada de novo nisso, era do Evangelho da infância de Jesus segundo Tomé.
que não é nada novo. Eu estou careca de saber dele. Não tem nada de novo, certo? É tudo antigo, a gente já conhece isso há séculos. A grande descoberta não é que se achou uma coisa nova. A grande descoberta é que esse evangelho da infância de Jesus, a cópia mais recente era do século XI. E daí agora acharam um do quarto, do quinto século. Entende? Essa é a grande descoberta. Mas de qualquer forma, pessoal, e pelo que tudo indica, esse escrito da infância de Jesus, segundo Tomé, foi escrito de fato entre o terceiro, quarto ou quinto século. Portanto, é 3 séculos depois de Jesus, alguém foi lá e escreveu, certo? O que ele escreveu, a gente já conhece há séculos. O que se descobriu agora é simplesmente uma cópia mais antiga. Só isso. Não tem nenhuma novidade no negócio. Mas vejam como o negócio é noticiado, como se fosse uma coisa nova, e foi excluído da Bíblia, Mária. O Evangelho da infância de Tomé, que descreve a vida de Jesus entre 5 e 12 anos, que é uma lacuna bíblica, foi omitido da Bíblia. É óbvio que seria omitido da Bíblia. A Bíblia foi escrita no primeiro século, esse negócio é do terceiro e quarto século. É óbvio. Mas está vendo como se... Ó, narrativa. Omitido da Bíblia, hein? A Bíblia não quis colocar isso. Foi omitido da Bíblia porque foi considerado não autêntico. Foi levado em consideração. Esse negócio é 3 séculos depois. Mas, olha só, a infância oculta de Jesus. Super interessante. A infância oculta de Jesus Cristo, que a Bíblia não fala. E descoberta do manuscrito antigo lança luz. Agora esse manuscrito está lançando luz. E nesse artigo aqui da Terra, que lança a luz, ele diz assim: uma descoberta extraordinária que tem agitado a comunidade acadêmica internacional. Pesquisadores encontraram um manuscrito que promete preencher as lacunas sobre os primeiros anos da vida de Jesus. Este papiro, detectado na Universidade de Hamburgo, pode modificar a compreensão dos textos sagrados e estimular novos olhares sobre a figura histórica. Está vendo? É como se, nossa, agora acharam uma coisa. Não acharam nada novo, nada que justifique o estardalhaço, e nada, para um bom entendedor, tudo aqui é manipulação, e tudo aqui é narrativa, porque não tem nada de novo. Porque esse escrito comprovadamente é do terceiro, quarto ou quinto século, é 3, 4, 5 séculos depois da vida de Jesus. Então, pessoal, como é que um cara que escreveu 3, 4, 5 séculos depois vai escrever sobre a infância de Jesus? Mas olha aí, Jesus Cristo, o excêntrico Messias dos evangelhos apócrifos. Pelo menos aqui eles acertaram. Evangelho apócrifo, esse é um apócrifo. Foi escrito muito depois. O evangelho do pseudo Tomé, outra coisa que eles acertam, o pseudo Tomé, é o mais influente texto apócrifo. De fato, ele é bem conhecido. Ele até está traduzido para 9 línguas já. Há muito tempo está traduzido para 9 línguas. Ele se popularizou na Idade Média. Então, ele é bem conhecido. Eu tenho ele. Tanto que eu li ele nessa semana de novo para preparar a mensagem de hoje. Mas ele é do pseudo Tomé. Pseudo Tomé. E aqui nós temos que lembrar dos pseudepígrafos sobre os quais eu falei no estudo bíblico online de 2 ou 3 semanas atrás. Pseudepígrafos, pseudo em grego é falso. Pseudepígrafo é um texto que tem um título ou um autor falso. Coloca-se o nome de um autor conhecido, mas não foi escrito por ele. Coloca-se o nome de um autor conhecido, Tomé, para
chamar atenção, mas na verdade não foi escrito por ele, é um pseudoepígrafo. Isso todo mundo sabe, foi um pseudoepígrafo. Ou seja, o cara escreveu ainda, colocou um nome que não era o dele, já começa por aí a falsidade. Coloca um nome que não era o dele para escrever sobre Jesus, entende? Mas vamos analisar um pouquinho, não é longo, viu? Se vocês quiserem ler, eu até mando para vocês, tem 5 páginas, tem só 19 partes, é bem curtinho. Vamos dar uma analisada nele. Evangelho da infância do Senhor Jesus, segundo Tomé, filósofo israelita. Eu, Tomé israelita, julguei necessário levar ao conhecimento de todos os irmãos descendentes dos gentios a infância do nosso Senhor Jesus Cristo e tantas quantas maravilhas ele realizou depois de nascer em nossa terra. O princípio é como segue. E agora vem o dito milagre, o milagre mais conhecido, mais falado de Jesus, que Jesus teria feito com 5 anos de idade. Purificou a água e deu vida aos pássaros. Esse menino Jesus, que na época tinha 5 anos, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho, depois de ter chovido. Presume-se então, seu Jaime, quando chove a água fica suja. Represando a correnteza em pequenas poças, ele tornava-as instantaneamente cristalinas. Primeiro milagre. A água estava suja lá, Jesus tornava a água cristalina, dominando-as somente com a sua palavra. Fez depois uma massa mole com barro e com ela formou uma dúzia de passarinhos. Era um sábado. E havia outros meninos brincando com ele. Um certo homem judeu, vendo o que Jesus acabara de fazer num dia de festa, sábado, foi correndo até seu pai José e contou-lhe tudo. Olha, o teu filho está no riacho. E juntando um pouco de barro, ele fez uma dúzia de passarinhos, profanando com isso o dia de sábado, que é sagrado para os judeus. José foi ter ao local e, ao vê-lo, ralhou com Jesus, dizendo: por que você faz no sábado o que não é permitido? E Jesus, batendo palmas, dirigiu suas figurinhas, ordenando-lhes: voai. E os 12 passarinhos de barro que ele tinha feito, bateram asa. Os passarinhos foram todos embora gorjeando. Os judeus, ao verem isso, encheram-se de admiração e foram contar aos seus superiores o que haviam visto Jesus fazer. Então, esse seria o primeiro milagre de Jesus com 5 anos de idade, que ele deu vida aos passarinhos e purificou a água do rio lá. Ele estava brincando com 5 anos de idade. Muito bem, vamos ver outro. Curou e explodiu uma cobra. Aqui o pessoal está noticiando, tá? É isso que eles noticiam dos pardais. Eles não noticiam o resto. Eu estou fazendo um resumo para vocês das 19 partes. Vamos lá. Esse menino Jesus, que na época tinha 5 anos, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho, depois de haver chovido. Não, isso aqui é o mesmo, né? Aqui. Curou e explodiu uma cobra. Certa vez José mandou o seu filho Tiago, que seria o irmão de Jesus na Bíblia, né? Jesus teria irmãos na Bíblia e Tiago seria um deles. Então José mandou seu filho Tiago, irmão de Jesus, juntar lenha e trazê-lo para casa. O menino Jesus acompanhou, mas aconteceu que enquanto Tiago recolhia os gravetos, uma cobra picou-lhe a mão. Tendo caído no desculpa, mas não fui eu que escrevi, isso aqui eu bati foto do texto. Ficou completamente largado e, estando já para morrer, quando Jesus aproximou-se e assoprou a mordida, imediatamente desapareceu a dor, a cobra explodiu, e Tiago recobrou imediatamente a saúde. É meio cômico, né? 5 anos de idade nessa, Jaime, explodiu a cobra. Outro, parte 17. Ressuscitou o menino. Aconteceu depois das vizinhanças de José que um menino que vivia doente veio a falecer. A sua mãe chorava inconsolavelmente. Jesus, ao tomar conhecimento da dor daquela mãe e do tumulto que se formava, acudiu rapidamente. Encontrando o menino já morto, tocou-lhe o peito e disse: pequenino, falo contigo, não morras, mas vive feliz e fica com a tua mãe. No mesmo instante o menino abriu os olhos e sorriu. Então disse Jesus à mulher: anda, pega-o, dá-lhe leite e lembra-te de mim. Ao presenciar o acontecido, os circunstantes encheram-se de admiração e exclamaram: na verdade, este menino ou é Deus ou é um anjo de Deus, pois tudo que sai da sua boca torna-se um fato consumado. Jesus saiu dali e pôs-se a brincar com os outros jovens. Pessoal, até aqui,
deu vida para os pardais, curou a mordida da cobra, explodiu a cobra junto, e ressuscitou o menino. Core, pode ser verdade? Poderia ser verdade? Poderia. Não, vejo algum problema nisso? Eu teria algum problema em acreditar nisso? Tirando a explosão da cobra ali, eu até não teria muito problema em acreditar, porque, afinal de contas, Jesus era Deus, desde a infância. Jesus sempre teve todo o poder. Jesus poderia fazer isso? Poderia ressuscitar? Sim, ressuscitou depois. Poderia curar uma mordida de cobra? Claro, podia. Podia dar vida? Claro que podia. Jesus podia ter feito tudo. Não tenho problema nenhum, não teria problema em acreditar. A questão é, Jesus de fato fez isso? E daí a resposta é não fez. E por que não? Porque vejam, pessoal, esse escritor aqui viveu no 3º, 4º, 5º século, ele conviveu com Maria? Não. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João conviveram com Maria? Conviveram. E os nossos evangelhos que nós temos na Bíblia são da época de Jesus, primeiro. Segundo, eles têm o maior interesse em contar as coisas. Vejam que eles relatam o nascimento de Jesus, que o aparecimento dos anjos, que o anjo apareceu para José, que o anjo apareceu para Maria, que os anjos apareceram para os pastores nas campinas. Tudo isso são acontecimentos divinos, sobrenaturais, que marcam e dizem que essa criança de fato é divina. Então os evangelhos vão narrando vários milagres que aconteceram. E depois eles relatam todos os milagres que Jesus fez, e eles conviveram com Maria. Se realmente Jesus tivesse feito algum milagre a mais, eles teriam feito questão de colocar, porque só Maria, compreende? Se eles não colocam, eles que tiveram contato com Maria e com as pessoas da época, se eles não colocaram é porque não aconteceu. E realmente a Bíblia não traz nada. Só com 30 anos começa o ministério público de Jesus, quando realmente Jesus começa a pregar, a ensinar e daí a fazer milagres. Até ali não houve. Ele não mostra a sua divindade até ali. E se tivesse mostrado, teria sido, entende? Então, o fato é, Jesus fez? Não fez. Agora, interessante, né, Frick? Os passarinhos eles mostraram. O problema é o restante do escrito. Agora a coisa fica cabeluda. O restante do escrito é o seguinte: amaldiçoou um menino que estragou a sua brincadeira. Encontrava-se ali presente o filho de Anás, quando ele estava ali brincando, fazendo a poça lá, seu Jaime, no riacho lá, depois da chuva. Encontrava-se ali presente o filho de Anás, o escriba, e teve a ideia de fazer escoar as águas represadas por Jesus. Pegou uma planta de vime, uma varinha de vime, e quebrou a represa de Jesus. Ante essa atitude, Jesus indignou-se com 5 anos de idade. Malvado, ímpio, insensato, será que as poças e as águas te estorvam? Ficarás agora seco como uma árvore, sem que possas dar folhas, nem raiz, nem frutos. E imediatamente o rapaz tornou-se completamente seco. Os pais pegaram o infeliz, chorando a sua tenra idade, e o levaram ante José, maldizendo por ter um filho que fazia tais coisas. Estragou a brincadeira de Jesus, Jesus na hora amaldiçoou, o bicho deixou ele seco, Mário. E Jesus se irritava facilmente, até matou um rapaz. De outra feita, ele andava em meio ao povo, e um rapaz que vinha correndo esbarrou nas suas costas, e irritado, Jesus disse-lhe: não prosseguirás o teu caminho. E imediatamente o rapaz caiu morto. Algumas pessoas que viram o que se passara disseram: de onde terá vindo esse rapaz? Pois todas as suas palavras tornam-se fatos consumados. Os pais do defunto, chegando a José, interpelaram-no, dizendo: com um filho como esse, de duas uma,
ou não podes viver com o povo, ou tens de acostumá-lo a abençoar e não a amaldiçoar, pois causa a morte dos nossos filhos. Então Jesus se irrita com o cara que esbarrou nele e mata o rapazinho. Deixou cegos os que falaram mal dele. Jesus chamou Jesus à parte e admoestou da seguinte maneira: por que fazes essas coisas? Se elas se tornam a causa de nos odiarem e perseguirem, José chamando a atenção de Jesus. Jesus explicou: bem sei que essas palavras não vêm de ti, mas eu calarei por respeito à tua pessoa. Esses outros, ao contrário, receberão o seu castigo. E no mesmo instante, aqueles que haviam falado mal dele ficaram cegos. Né? Deixou cegos que falaram mal dele. Teria vindo para amaldiçoar. Enquanto os judeus se entretinham em dar conselhos a Zaqueu, o menino pôs-se a rir com muita vontade e disse: frutificai agora vossas coisas e abri os olhos à luz, os cegos de coração. Vim de cima para amaldiçoar-vos. Vim de cima para amaldiçoar-vos e depois chamar-vos para o alto, pois esta é a ordem daquele que me enviou por vossa... Isso é quase heresia, pessoal. Essa é a ordem que eu recebi. Quando o menino terminou de falar, sentiram-se imediatamente curados todos aqueles que haviam caído sob maldição, e desde então ninguém ousava irritá-lo, para que ele não os amaldiçoasse ou ficassem cegos. Então, puxa vida, eu vim de cima para amaldiçoar-vos. Combina com Jesus, Hélio? E isso aí não mostra o restante do escrito, né? Combina com Jesus? Não combina com Jesus. Isso aqui é o que nesse texto que Jesus faz é fruto de um coração pecaminoso que fica irritado, que já amaldiçoa, tal, e ainda é pecado. 1 Pedro 2,22 diz: ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Em Hebreus diz: temos alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por isso é apócrifo. É apócrifo, primeiro porque foi escrito muito tempo depois. É apócrifo porque é um pseudo, é um falso autor. E é apócrifo porque o que ele fala ainda contraria e quase desfaz de Jesus. Compreende? Então, é extremamente problemático esse escrito. Muito bem. O escrito, ele revela Jesus? Não. Ele combina com Jesus? Não. Pessoal, se o escrito não revela Jesus, e se o escrito não descreve Jesus, quem o escrito descreve? Para mim, ele descreve o autor. Ele está sendo bem a cara do autor. O autor está projetando em Jesus coisas. Deixa eu ler um pouquinho para vocês. Se não é Jesus que a gente vê no texto, e não combina com Jesus, quem então nós estamos vendo no texto? Isso combina com quem? Com o autor. A gente consegue enxergar o autor do texto, um ser humano pecador, como nós, com os nossos dilemas, projetando os seus dilemas e os seus pecados em Jesus, no texto. Jesus tem raiva de um menino que o sacaneia e amaldiçoa. No texto. Por que ele tem raiva de um menino que o sacaneia e amaldiçoa? Jesus teria? Jesus não teria. Mas por que no texto Jesus tem raiva de um menino que o sacaneia e o amaldiçoa? Porque nós temos raiva dos que nos sacaneiam. E nós queremos que eles se ferrem. Não é, cara?
Está vendo que o autor do texto está projetando em Jesus algo que é dele? Nós temos raiva dos que nos sacaneiam, e nós queremos que ele se fere. Jesus mata o menino que lhe dá um empurrão, olho por olho, dente por dente. Se nós pudéssemos, nós empurrávamos também de volta, e até socávamos o desgraçado. Está vendo o espírito humano aqui se manifestando e sendo projetado em Jesus? É assim que nós somos. Esse é o nosso problema. Jesus não leva desaforo para casa. Do texto de São Jaime. Jesus não leva desaforo para casa, como nós, né? Jesus não dá outra face. Pelo contrário, ele fere, ele revida, ele deseja o mal e ele faz o mal. Como nós. Pessoal, Mirna, ainda bem que nós não temos poder. Porque se nós tivéssemos poder, hein, Gerd? Se a gente tivesse todo o poder de Deus, ia acontecer isso daqui. Ah, me esbarrou essa, sem vergonha. Pum, ficou seco. Ah, me sacaneou? Mas é agora. Puf. Né? A Eliette, ainda bem que nós não temos todo o poder, porque senão a gente ia fazer besteira. Então veja, esse Jesus pintado pelo autor é o Jesus que o autor se projeta nele, projeta o pecado, a pecaminosidade do coração, projeta isso em Jesus. Talvez até fique mais fácil encarar esse Jesus, que é mais parecido conosco, do que encarar o verdadeiro Jesus. Encarar esse Jesus aqui pintado, seu Jaime, que fica irritado, bem parecido conosco, encarar esse Jesus é mais fácil, você também fez. Agora encarar o verdadeiro Jesus, que disse: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Encarar esse Jesus. Diante desse Jesus, desse Jesus real, eu não tenho desculpa. Eu não tenho justificativa. Eu deixei o pecado falar mais alto em minha vida, em minhas palavras, em minhas ações. Eu fiz errado. E eu preciso me arrepender. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Nós não precisamos, meus irmãos, nós não precisamos de um Jesus que seja a nossa projeção humana. Nós precisamos de Jesus como Ele de fato é. Aquele que assumiu a natureza humana para pagar por todos os nossos pecados, e que pagou por todos os nossos pecados na cruz, e que em sua divindade nos perdoa de todos os pecados. É desse Jesus que nós precisamos, porque nós somos pecadores. Não precisamos de um Jesus igual a nós, pecador como nós precisamos justamente de um Jesus como Ele é, aquele que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Essa é a única projeção que nós podemos fazer, que Jesus permite que nós façamos, que nós projetemos, sim, os nossos pecados a Jesus, em Jesus, para que Jesus
apague as nossas transgressões e perdoe os nossos pecados. E pedimos que Jesus projete. Então, para terminar, nós não projetamos as nossas falhas em Jesus. Pelo contrário, nós queremos que Ele projete a sua imagem em nós. Nós não projetamos a nossa imagem em Jesus. Nós queremos que a sua imagem seja projetada em nós. Que o Espírito Santo trabalhe a imagem de Jesus em nós. 1 Pedro 2, 20 e 21, qual é a imagem de Jesus? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Aqui, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Nós queremos seguir os passos de Jesus, não os passos da nossa natureza humana pecadora, que vai fazer errado. Seguir os passos de Jesus. Como eram os passos de Jesus? Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Ele, a fim de que morrêssemos para os pecados, Ele levou em seu corpo os nossos pecados, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Morrêssemos para o pecado, morte ao pecado, vida à justiça, em nossa vida. E para terminar, meus irmãos, Ele nos deu exemplo para que sigamos os seus passos. Preparando essa mensagem essa semana e preparando também as visitas do conselho, eu estava relendo o material do pastor Jan van Spijker, que era um pastor holandês que esteve conosco no ano passado e que fez uma conferência pastoral, e eu estava checando todo o material que ele passou, e uma das coisas que ele disse, e eu anotei naquela palestra, aquela vez, ele é holandês, né? Então ele comentou que os jovens na Holanda, que muitos jovens na Holanda estavam usando uma pulseira, e nessa pulseira estava WWJD, em inglês, What would Jesus do? O que Jesus faria? Então notem, de diversas formas, diversos modelos, mas os jovens estavam, talvez ainda estão, não sei, usando isso, para se lembrar, o que Jesus faria. O nosso instinto é bater o levou, o nosso instinto é revidar, o nosso instinto é olho por olho, dente por dente, é nosso instinto pecador, né? Mas o que Jesus faria? A gente precisa pensar mais nisso. Não agir pelo instinto. O instinto humano nos leva à desgraça. Esse instinto pecador. O que Jesus faria? Ele nos deixou exemplo para que sigamos os seus passos. Para que sigamos os seus passos. O que Jesus faria? Né? E esse é o verdadeiro Jesus. Esse é o Jesus que eu quero seguir. Esse é o Jesus que me conduz pelo melhor caminho aqui e para a eternidade.